ao nosso conteúdo de empreendedorismo juvenil. Essa será a nossa terceira aula e nós abordaremos o conteúdo do 8º ano da nossa coleção do Sistema de Ensino Sucesso. Nesta aula nós abordaremos o conteúdo do 3º capítulo, que tem por título Conhecendo o Sistema Financeiro. Todo o nosso projeto trará informações sobre educação financeira e empreendedorismo. Hoje nós teremos a colaboração da Clemilka conosco, para nos ajudar na aula. Fico muito feliz, mais uma vez estar aqui para colaborar e enriquecer o nosso projeto de empreendedorismo. Neste capítulo, vamos compreender o sistema financeiro e como ele é formado no Brasil. Bem, como já dissemos, o assunto abordado neste capítulo será o sistema financeiro, que é um conteúdo bem complexo, com muitas informações importantes sobre a circulação do dinheiro, de como ele chega até você ou até a sua família. Por exemplo, o salário dos seus pais ou responsável é depositado em uma conta bancária e fica lá até que seja retirado. Bem, a forma mais popular é usar o saque em cédulas, que pode ser feito em um caixa, 24 horas, um banco. Mas também pode ser usado o cartão de crédito ou débito, que vai servir para pagar despesas, fazendo com que a quantia saia da conta do pagador e entre na conta do credor, que é quem vai receber a quantia. Você já se perguntou para que servem os bancos e por que utilizamos seus serviços, em vez de simplesmente guardar nosso dinheiro em uma caixa de verdade? Os bancos fazem parte de um conjunto de organizações chamado Sistema Financeiro. Para entender melhor como ele funciona, vamos falar um pouco de Sistema Financeiro Nacional, que a partir de agora iremos nos referir como SFN, e como ele impacta em nossa vida. Sistema financeiro é um conjunto de instituições que conectam aqueles que precisam obter dinheiro àqueles que precisam guardar dinheiro. Gente, nós vamos começar a dar um exemplo de uma transação financeira, certo? De um cliente, que tem uma conta bancária, então ele tem um deseja trocar um carro já usado, que por vezes já está com vários anos de uso, já está dando problema na oficina e fica muito caro manter. Vamos chamar essa pessoa de uma mãe do colega da escola, E aí ela decide trocar esse carro por essas razões. Não é isso? Bem, como vocês já devem ter imaginado, um automóvel custa caro, bem mais que o rendimento de uma família de classe média, no caso, Mas também não parecia muito coerente esperar juntar o dinheiro, que deu o valor total do carro, pois eles precisavam com o mais rápido possível do automóvel. Então, nessa situação da troca do veículo, do automóvel, essa família, ela ainda não tem condições financeiras para fazer essa transação de imediato. E assim, na poupança, a família possuía uma quantia que somada dava o valor da metade do carro. Seria usado a metade do carro, o valor novo, no caso. E agora? Só que ela tem essas várias opções. Trocar o carro, usar esse dinheiro que está guardado na poupança e que mesmo com esse dinheiro ainda não tem o dinheiro total do veículo. Então, o que acontece? Lá mais adiante a gente vai continuar com esse exemplo, mas a solução que o cliente encontrou foi não usar o dinheiro da poupança que estava lá para não ficar sem aquele valor que a gente diz para as suas emergências. Então, não seria uma outra solução de adquirir o valor para trocar o carro sem utilizar aquele dinheiro que para a família é importante e é um valor emergencial?
Ela usou o carro como forma de abater no valor do carro novo e o restante foi feito um financiamento que será pago em parcelas mensais. Como funciona um financiamento? Uma instituição entrega a quantia ao vendedor do novo automóvel e a mãe de Sérgio vai pagar a essa instituição esse valor em parcelas com um acréscimo, que corresponde a uma espécie de remuneração à instituição por ter desembolsado essa quantia na hora que a cliente precisou. Como vimos, essa família precisou recorrer a uma instituição financeira para comprar o bem, no caso o carro, e cujo preço ele era bem superior à sua faixa de salário mensal. Sem essa instituição, seria muito difícil para ela trocar de carro. Isso porque, à medida que seu carro atual fosse ficando mais desgastado e propenso a dar defeitos, os possíveis compradores só aceitariam pagar valores cada vez menores por ele. Depreciação. Depreciação. Processo de redução de preços de revenda em decorrência do uso e desgaste do bem. Então, qual a importância do sistema financeiro nessa situação? Assim como a mãe de Sérgio, existem muitas outras pessoas na mesma situação, que precisa de empréstimo. Por outro lado, há pessoas que conseguem poupar dinheiro, guardar. Como podemos perceber, ambos os perfis precisam de algumas quantias que lhes permitam realizar suas operações financeiras de forma mais segura possível. Para isso, existem instituições que cumprem o papel de mediar essa relação. Elas compõem o sistema financeiro. Agentes deficitários, aqueles que precisam tomar recursos. Agentes superavitários, aqueles que possuem recursos em relativa abundância e decidem guardar esse excedente. Imagine aquela pessoa que, após organizar seu fluxo de caixa cuidadosamente, consegue poupar uma parte da sua receita. Onde ela vai guardar esse excedente que sobra? E se você respondeu banco, acertou. Simplificando, os agentes superavitários, poupadores, colocam seu dinheiro no banco e recebem uma espécie de remuneração pelo dinheiro que poupou. O banco trabalha o dinheiro dos poupadores emprestando aos agentes deficitários, tomadores de recursos, utilizando taxas de juros maiores que as aplicadas sobre o guardado pelos poupadores. A diferença em valor entre as taxas cobradas dos tomadores de empréstimo e as das aplicadas sobre a renda dos poupadores é que faz o banco cobrir seus custos e suas despesas, além de, claro, lucrar. Gente, no assunto anterior que foi visto, foi agente superavitário e um agente deficitário. Essas duas visões é do banco para o cliente, certo? Quando o cliente ele consegue fazer qualquer tipo de economia ou depósito bancário, né? Vamos supor, a minha cliente depositou R$100, né? Para o banco, esse cliente aqui, ele é um cliente superavitário. Por quê? Porque ele conseguiu economizar e está fazendo um depósito. Quando o banco, né, vai devolver esse dinheiro, porque ela precisa, ou que mês a mês, né, ela vai ter um juro em cima desse. Vamos supor que o banco ele tem uma taxa de 1% de rendimento. Então, o dinheiro da cliente é R$100 mais R$1, porque essa taxa, exemplo, é de 1%, certo? Então, esse dinheiro que seria o dinheiro do cliente ao aplicar esse excedente, esse dinheiro que sobrou, certo? Então, nessa situação, é um agente superavitário. Mas, quando o cliente não consegue economizar ou guardar o dinheiro, ele vem ao banco, numa situação qualquer, que ela precise de um valor. Então, essa mesma quantia, né, que ela pede, vamos supor que é um cliente que quer R$100 de empréstimo. O banco empresta para ela, mas quando ela vai devolver o dinheiro,
já é com uma taxa superior a 1%. Por quê? Porque já se trata de uma outra situação, de uma outra operação bancária. Aí, no caso, o empréstimo que ela pegou de 100, a taxa bancária de juros é maior. Nessa situação onde ela pediu dinheiro, uma taxa de juros maior, ela é um agente deficitário, ok? Gente, uma coisa que a gente tem que ter atenção, no livro de vocês, a questão número 9, ela está incorreta. Por isso que a gente vai fazer a correção aqui, nessa aula, certo? Quando diz, como os bancos conseguem remunerar, lá no livro de vocês tem os tomadores de empréstimo, mas não é tomador de empréstimo. E sim, como os bancos conseguem remunerar os poupadores e ainda obterem retorno para si. Essa é a questão correta, e agora a gente vai colocar um slide aí, a resposta correta para vocês. É só ter atenção na questão número 9. Como os bancos conseguem remunerar os poupadores e ainda obterem retorno para si? Eles cobram dos tomadores de empréstimo taxas maiores que as taxas aplicadas sobre os depósitos dos poupadores. Assim, eles recebem mais por uma quantia emprestada que o poupador recebe ao aplicar essa mesma quantia. Com a diferença, os tomadores de empréstimo podem remunerar o poupador e ainda tirar um percentual para seu funcionamento e seu lucro. Para que esta e outras operações aconteçam, garantindo a circulação de dinheiro, existe o Sistema Financeiro. O Sistema Financeiro Nacional, SNF, é composto pelos órgãos normativos, agentes que definem as normas de funcionamento vigentes em todo o sistema, e órgãos supervisores, agentes que fiscalizam e garantem o cumprimento dessas normas. Para compreender como atua o SFN, precisamos entender que existem 4 tipos de mercado. Não estamos falando daquele espaço físico onde realizamos nossas compras, mas só recordando. Mercado é um local físico ou não, onde se realiza trocas. Sendo assim, temos mercado monetário, que compreende os depósitos e sistema de pagamentos. É um mercado ao qual recorrem os agentes superavitários. Mercado de crédito compreende as linhas de crédito, cartões de crédito, empréstimos pessoais e etc. É o mercado ao qual recorrem os agentes deficitários. Mercado de câmbio é o local em que são realizadas operações de compra e venda de moedas de todos os países. Gente, nos slides, né, que já foram passados aí para vocês, que vocês estão acompanhando, o Sistema Financeiro Nacional, ele é formado por alguns órgãos, certo? Alguns órgãos que são os normativos, são os órgãos que criam as regras, as leis, as regras que regem esse sistema. Tem também os órgãos supervisores, que são os órgãos que supervisionam e que fazem essas normas, né, que fiscalizam para que essas normas sejam cumpridas. E no final nós temos órgãos operadores, que são aqueles que executam, né, as normas e as leis que são criadas, que são fiscalizadas e eles vão executar. Esses órgãos operadores, que são executores, são aqueles que a gente chama de as instituições financeiras, que é a que a gente vai chegar lá no final, que são as instituições bancárias, ok? E aqui a gente tem Sistema Financeiro Nacional, certo? Temos aqui abaixo, nós temos Conselho Monetário Nacional. Esse conselho, ele está para ajudar a criar as leis, as regras. Então, ele é um órgão normativo, certo? Aqui embaixo dele, e sob, né, ele é submisso, que nós temos o Banco Central. O Banco Central, ele é um órgão, gente, supervisor, mas ele também está para, né, todas as outras instituições financeiras. As instituições financeiras estão submissas ao Banco Central.
E essas instituições financeiras, que são os bancos, certo? O serviço deles, eles têm alguns mercados que eles podem atuar. Eles podem atuar no mercado monetário, no mercado de crédito e no mercado cambial. Certo? Isso aqui são os serviços das instituições financeiras. E aqui nós temos, dentro das instituições financeiras, dos bancos, nós temos aquele outro exemplo lá, que a gente já viu. Nós temos os agentes superavitários, que são os poupadores, aqueles, né, que trazem o dinheiro para as instituições financeiras. E nós temos os agentes deficitários, aqueles que vêm para tomar dinheiro emprestado, recursos dessas instituições, ok? Desse lado aqui, nós temos outro campo, outro tipo de mercado, o mercado de capitais. Aqui nós temos 3 tipos de atuação, 3 tipos de mercado. Aqui nós temos um tipo de mercado. Só que essa aqui é ligada à Comissão de Valores Mobiliários. Essa comissão, ela não está submissa ao Banco Central. Aqui eles têm regras e normas, aqui eles têm outras regras e normas. Então, as instituições com esse tipo de mercado estão submissas ao Banco Central. Esses aqui, que eles chamam mercado de capitais, que são as empresas quando dividem a sua empresa em cotas, que a gente chama de ações, elas têm as regras próprias delas. Ok? Como entendido? Gente, como vocês já estão vendo os slides aí, né, que está aparecendo para vocês, alguns conteúdos, agora a gente vai simplificar. Vamos colocar numa situação prática para vocês, né? A tia Leila aqui, ela vai representar a mãe daquele coleguinha, né, que tinha aquele dinheiro, que queria comprar aquele carro, certo? Bem, como nós dissemos já desde o início, ela tinha já guardado um valor em dinheiro, que sobrou das suas necessidades, das suas compras do dia a dia, e ela foi guardando esse valor. E ela optou em guardar em um banco. Ela fez um depósito, no caso. Pronto. Para o banco, né, esse tipo de mercado de captação de valores, de dinheiro, faz parte do... vê lá o conceito, mercado monetário. Então, essa atividade de coletar esse dinheiro, de buscar esse dinheiro do cliente, faz parte do mercado monetário. Por outro lado, né, quando o banco ele pega o dinheiro de vários clientes, porque ele é captador de recursos, né? Muitos clientes, além dessa cliente, vários outros trazem os seus excedentes, seus depósitos, e o banco fica assim, né, com os valores desse cliente. Mas quando a cliente, né, essa cliente, né, ela precisa de um empréstimo, né, e que o banco ele cede esse empréstimo, esse valor, com taxas altas de juros e tudo, ele está fazendo um serviço de mercado de crédito. Né? Agora se trata de um mercado de crédito, ele está concedendo crédito, ele está concedendo valores para seus clientes, valores que eles não tinham, mas que o banco ele faz esse serviço. Então, aí, nessa situação, ele tá exercendo o mercado de crédito dele. Gente, então a gente já colocou 2 situações, com o mercado monetário, o mercado de crédito. Agora, uma outra situação do mercado cambial. Vamos supor que a mãe do colega aqui, né, ela não quisesse comprar um carro. Vamos supor que o desejo dela fosse o quê? Uma viagem. Uma viagem ao exterior. Né? E a viajar em outro país, ela não precisaria de uma outra moeda. E vamos supor que esse país que ela quisesse ir, fosse a moeda de lá, fosse o dólar. Né? Como é que ela ia fazer para, chegando lá, fazer compras
se ela só tem reais? Lógico que ela ia precisar da moeda do país que ela estaria, né? Ela não pode usar o real. O real é brasileiro, é do Brasil. Ela teria que ter dólar. Então, qual seria a transação que ela vai fazer? Ela tem que ir a uma agência financeira, uma instituição financeira, né? Que a gente chama instituição que vai tratar mercado cambial, lembra lá do exemplo? Mercado cambial. Então, ela tem que ir nessas instituições e trocar o real pela moeda do país para onde ela vai. Ela precisa ter a moeda daquele país, que é o dólar. E aqui a gente fez a nossa pesquisa. Hoje, a cotação do dólar, $1 vai valer mais de R$ 5 do real. Então, ela tem que trocar. Ela vai pegar R$ 1 e comprar dólar, né? E hoje, a cada 5,22, ela vai ter $1. Então, isso quer dizer que o dólar ele tem mais valor do que o real. Ela precisa, a cada $1, ela vai precisar de 5,22 centavos por $1. E mais na frente a gente vai colocar aí o slide de vocês, como uma simulação de uma conversão de real para dólar. É só seguir assistindo a aula aí, que o exemplo vai aparecer aí para vocês. Exemplo, para 15 dias, ela quer levar R$ 1.500 para suas compras. Valor do dólar turismo nas casas de câmbio, $1 igual a R$ 5,22. Então, teremos 1.500 vezes 5,22, que dará igual a R$ 7.830. O mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de câmbio reúnem uma série de instituições, bancos e agências financeiras que ofertam esses serviços e estão subordinados, que estão sob as ordens submissos ao Banco Central, que faz cumprir as diretrizes, instruções ou orientações que devem ser seguidas, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, um órgão normativo que estabelece normas, determina o que é correto. Além desse mercado, existe o mercado de capitais, que não está subordinado ao Banco Central, mas sim à Comissão de Valores Mobiliários. A esse mercado recorrem investidores e sociedade anônima. Pronto, agora nós vamos trabalhar com o conceito de mercado de capitais. Imagine que você tem uma empresa e quer expandi-la, mas você já tomou um empréstimo, no mercado de crédito. Mas agora você sente necessidade de expandir mais, de um volume maior de capital, no caso de dinheiro a ser investido no seu negócio. Então, você decide vendê-la em fatias ou em ações, certo? Você vende e as pessoas que têm interesse compram uma fatia da sua empresa, uma porcentagem de ações da sua empresa. Então, em troca dessa fatia ou ações, essas pessoas vão receber os lucros proporcionais à quantidade de ações adquiridas. Se ele comprou 10% das ações de uma empresa, ele vai receber referente a esses 10% de ações. No caso, você permanece na titularidade com a maior parte daquela empresa. Continua sendo dono da empresa. Isso. Só que agora ele vai ser tipo sócios, uns pedacinhos. A empresa vai poder crescer, Isso. vai poder expandir com a ajuda desse capital extra, capital de terceiro que estará entrando na empresa. Este é um breve resumo dos principais integrantes do Sistema Financeiro Nacional, SFN. Mas você deve estar se perguntando, por que é necessário regular esse sistema? Bem, é preciso garantir que tanto os bancos quanto os cidadãos e as empresas não entrem em operações de alto risco. Imagine que um banco sai emprestando dinheiro às taxas muito atrativas e sem analisar o perfil do tomador. E boa parte desses empréstimos resulta em calote. Agora, imagine essa situação multiplicada pela infinidade de transações que o banco realiza.
Isso poderia levá-lo à falência. Por isso, os órgãos reguladores adotam medidas que previnam riscos excessivos. Por fim, nós precisamos entender que esse sistema ele é complexo e dinâmico e que tem uma estreita relação com algo que provavelmente já perturbou o sono dos seus pais ou seus avós, a inflação. Mas vamos com calma, que esse é um assunto para mais adiante. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui, né? A gente espera que vocês tenham compreendido esse assunto, porque como a tia Leila falou, ele é bem complexo. O que vocês viram hoje é só um esquema bem básico do nosso sistema financeiro, né? Dentro desse sistema tem muitos outros órgãos, muitas outras coisas. Isso aqui que a gente trouxe para vocês é um conteúdo básico para que vocês já comecem a entender por onde o dinheiro circula, qual o trabalho real de um banco, para que vocês podem recorrer ao banco e, se for necessário, vocês podem assistir essa aula novamente até que vocês possam compreender um pouco, fazer as tarefas e ter um bom rendimento escolar. Então, nos curta, compartilha e até a próxima aula. Até a próxima.